Deus elege pessoas para serem salvas e condenadas? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Teologia Sistemática Mera Doutrina. Teologia sistemática com um enfoque reformado calvinista para você entender de forma fácil e descomplicada os principais pontos da teologia sistemática dentro dessa tradição. Hoje nós vamos falar sobre a relação do decreto da salvação com o decreto da queda, aquilo que dentro da teologia nós chamamos de lapsarianismo. Então nós temos o supralapsarianismo e o infralapsarianismo, basicamente, e hoje essa aula tem como tema esse ponto aí complexo da teologia, mas que eu vou tentar explicar de uma maneira bem simples para você entender. Vamos lá? Pessoal, o que é o lapsarianismo? Antes de mais nada, nós precisamos conhecer a definição desse termo. Lapsarianismo vem do latim lapsus, lapso que quer dizer queda. Refere-se à queda do ser humano em Gênesis capítulo 3, quando Adão, que é o representante federal de toda a humanidade, junto com Eva, caíram, desobedeceram e jogaram toda a criação para uma situação de corrupção, de morte e de miséria, que é a situação que nos governa por meio e por causa do pecado. Então, na teologia calvinista, o lapsarianismo é uma doutrina referente à ordem lógica do decreto de Deus de, por um lado, permitir a queda do homem em relação ao decreto de redimir ou salvar os eleitos. Será que por Deus ele ser soberano e decretar todas as coisas que acontecem no universo, Deus decreta de alguma maneira a salvação para uns e a perdição para os outros? Deus ele permite ou ele age ativamente para que o mal se estabeleça no mundo? Então, é sobre isso que nós vamos falar. Quando que esse tipo de conceito ele vem à tona? Vem basicamente dentro da tradição agostiniana, mas bem desenvolvido no seu início pela Reforma Protestante, principalmente pela vertente calvinista, com João Calvino. Então, o cerne da discussão ela se desenvolve da seguinte forma: a diferença de opinião sobre se a queda do ser humano também foi incluída no decreto divino. Duas perguntinhas que nós podemos fazer. O primeiro pecado do ser humano, ou seja, a queda, foi efetivamente decretado por Deus? Ou o primeiro pecado do ser humano foi meramente objeto da presciência de Deus? Também podemos trocar as perguntas de outra maneira. O pecado humano foi um decreto absoluto ou foi um decreto permissivo de Deus? E analisar essas duas coisas é algo muito complexo, porque dentro da Bíblia nós não temos uma resposta clara especificamente relacionada a isso. Então, Deus elege pessoas para serem salvas e condenadas. Ou seja, se Deus ativamente elege, ele também ativamente reprova. O supralapsarianismo ele vai dizer o seguinte, que o decreto de Deus em salvar é logicamente anterior ao seu decreto de criar e permitir a queda. Nós não estamos falando aqui em termos de ordem cronológica, nós estamos falando em termos de lógica, ou seja, Deus já havia resolvido dentro da sua soberana sabedoria o número dos salvos e os números dos condenados, e esse conhecimento de forma lógica antecede o próprio decreto de criar e permitir que a queda pudesse acontecer. Agora nós podemos pensar isso de outra maneira. Deus elege algumas pessoas para serem salvas entre uma humanidade condenada? Ou seja, é a posição do infralapsarianismo. O decreto de salvar segue-se à decisão de criar e permitir a queda. Ou seja, não há uma decisão absoluta em Deus escolher os eleitos e escolher os não eleitos. Deus tem um número X de eleitos que ele vai levar para o céu e Deus cria deliberadamente
uma quantidade Y de pessoas que são destinadas para o inferno. O infralapsarianismo vai procurar uma posição um pouquinho mais equilibrada, dizendo que Deus, sim, elege o seu povo dentre todos que se corromperam. Não por mérito das pessoas eleitas, mas por um ato de graça. Então, quando nós falamos de supralapsarianismo, quer dizer que a decisão de Deus está sobre a queda. Ou seja, a queda, ela não determina a lógica dos decretos de Deus. Mas o infralapsarianismo, ele diz que a decisão de salvar segue-se à decisão de criar e permitir a queda. Novamente, pessoal, o grande problema e a grande dificuldade é de nós traduzirmos isso em um ordenamento cronológico. Nós não estamos falando de uma ordem cronológica, e sim de um ordenamento lógico. Veja aí o diagrama. Nós temos os mesmos decretos da criação e da queda que podem ser explicados de duas formas em relação à salvação. A bolinha azul é o decreto da salvação que antecede logicamente o decreto da criação e da queda, que é a posição do supralapsarianismo, e a bolinha verde é o decreto da salvação que segue o decreto da criação e da queda. É a posição infralapsariana. Eu já ouvi muita gente perguntando, mas afinal, você é infralapsariano ou supralapsariano? É difícil até de responder de cara isso, porque nós temos vários pontos de convergência, e aliás, os pontos de convergência são muito maiores do que os eventuais pontos de divergência. Porque ambas as partes geralmente concordam que, em primeiro lugar, a queda estava incluída no decreto de Deus. Ninguém vai negar, dentro da tradição reformada, que a queda faz parte do decreto divino. Deus, ele já tem calculado a queda, para que essa queda possa reverter no conhecimento do Filho Jesus e por meio dele os eleitos possam ser salvos. Então, a queda, em termos lógicos, não surpreendeu Deus ou não pegou Deus de contrapé. Deus, na sua onisciência, já sabia, não por mera presciência, mas por determinação, por decreto, que a queda aconteceria. E lógico, a queda aconteceria não por iniciativa direta de Deus, mas por permissão de Deus, por causa do pecado do próprio ser humano. Segundo ponto de convergência é que o decreto da queda era permissivo em vez de ativo. É justamente esse ponto. E em terceiro, a reprovação, ou seja, o lado negativo da predestinação, que é a condenação, não era capricho nem arbitrariedade, mas levava em consideração o pecado. Então Deus não reprova por mero prazer em ver as suas criaturas queimarem no fogo do inferno. Deus reprova aquelas pessoas que deliberadamente escolheram pecar, porque todo o pecado é responsabilidade do pecador. Deus, ele não faz ativamente o mal, ou em outras palavras, Deus não é o autor ativo do mal. Ele permite o mal para que esse mal possa servir aos seus propósitos, para que Deus mesmo possa ser glorificado por meio do instrumental desse mal, mas ele não executa diretamente no sentido de ser autor ou criar o mal, que é responsabilidade única e exclusiva daqueles que praticam o mal, a saber, os seres humanos, no caso. Caiu de paraquedas aqui no canal, nós temos muitos conteúdos relacionados à Bíblia, fé, línguas originais. Gostou desse vídeo? Clica aqui porque vai ter um conteúdo semelhante, e se você quiser conhecer mais da fé, clica aqui porque nós temos um conteúdo especialmente desenvolvido para você. Deus te abençoe e até a próxima!